Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua luz, né? Vamos então começar, pessoal. Já 20 horas e 1 minuto. Estamos na nossa hora, né? Vamos então fazer a prece inicial, convidando a todos para se unirem a nós em pensamento e podemos então dizer: Senhor Jesus, grande é a nossa alegria, Senhor, por podermos iniciar mais uma semana de estudos e após um dia de atividades de trabalho, de convivência, estamos aqui entre irmãos, entre amigos, entre companheiros de luta, para juntos aprendermos com a espiritualidade que nos trouxe conceitos tão preciosos e que nos ajuda ainda protegendo o nosso estudo, amparando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e socorrendo-nos diante das inúmeras intempéries, das inúmeras armadilhas a que nós estamos sujeitos, esses espíritos amigos sempre nos orientando, nos protegendo, nos amparando, nos intuindo. Neste momento, Senhor, nós rogamos em benefício de todos os lares, que a luz do Teu amor possa adentrar os corações de todos os companheiros estão encarnados, todos os irmãos e irmãs que estão na vida espiritual, que todos aqueles que necessitem e que estejam aqui próximos a nós, ligados a nós em pensamento, ligados a Ti, possam receber, Senhor, todo amor, toda luz, toda saúde, toda paz, os nomes que estão sendo inscritos na área de texto, que possam receber as visitas dos espíritos amigos, a todos levando a mensagem do equilíbrio espiritual. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco em nossos corações hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Satisfação estar com vocês de novo, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer os estudos todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, né? Segunda, terça, quinta e sexta, né? Só quarta-feira que a gente não está aqui, mas o restante dos dias, durante a semana, sempre às 20 horas, tá? E sempre fazendo estudos doutrinários, né? Ou segunda-feira, por exemplo, a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? Que são 1019 questões que Allan Kardec fez. É um livro que foi lançado em 1857, em Paris, na França, né? E que as perguntas e respostas são absolutamente importantes para nós e atuais, né? Para nós. Nós vamos começar hoje um outro tópico, pessoal. Hoje é Anjos da Guarda. É um assunto que vocês gostam bastante, né? Anjo da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, tá? Então, é um assunto bom hoje. E aí a gente lembra que é um estudo interativo, todos podem participar, podem perguntar, podem acrescentar aí ao estudo, tá? E na medida do possível a gente vai interagindo com vocês aí na área de texto. Ok, vamos lá? Vamos para a primeira pergunta de hoje, né? Pergunta 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo, né? Allan Kardec questionou aos espíritos, né? Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Existe isso? Né? Tem algum espírito, ou os espíritos, eles costumam fazer isso, eles se ligam particularmente a uma pessoa para proteger essa pessoa, um indivíduo? O que vocês acham? Sim ou não? Né? A Rosimeira dos Santos está falando que sim.
A Lúcia Regina também, né? A Cirlei também, todo mundo está no sim, né? A Flávia Rios, os nossos mentores. Vamos ver a resposta aqui da pergunta de Kardec, né? Depois a resposta. 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo, a uma única pessoa aqui na Terra, para proteger essa pessoa, né? Aí a resposta que os espíritos deram. Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, né? Aí as variantes aí, questões de palavra, né? Mas que quer dizer a presença dos bons espíritos, ó, de um bom espírito próximo a nós. Então os espíritos estão confirmando, né? E há isso de fato, né? De alguém ficar próximo a nós a fim de nos proteger. Então há o irmão espiritual que chamais o bom espírito ou o bom gênio, né? Certo? Vamos lá. Pergunta 490. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O que a gente entende dessa forma, né? Vamos ler a resposta, porque isso aqui tá fácil. No começo aqui tá tranquilo, né? São conceitos que vocês já estão acostumados, né? 490. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Você tem que lembrar que isso aqui foi. O Allan Kardec perguntou em 1857, né? Então, na época, as informações, a gente não tinha André Luiz, Emmanuel, assim, eles não tinham escrito os livros que nós temos, já lemos, já estudamos, entre outros, né? Então, Allan Kardec foi um desbravador aí, né? Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada, né? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada, né? Um anjo guardião, né? A gente pode entender anjo, né? Que fala anjo, dá a impressão de um espírito, pode ser entendido como alguém assim muito elevado, um anjo, os anjos de Deus, né? Mas também a gente acaba se referindo, né? Aos espíritos que nos amam, esses anjos de luz, esses espíritos protetores que nos amam, né? Tem muita gente que fala assim, ai, minha mãe era um anjo, meu pai era um anjo, né? A gente pode entender também como sendo essas pessoas que para nós são a afeição de um anjo, né? São como anjos para nós, né? São pessoas muito boas que nos ajudaram durante a vida, no plano espiritual, podem nos ajudar, né? Assim que tenham condição para tal, eles podem nos ajudar, né? Mas podem ser espíritos muito elevados também, né? Alguém que venha numa missão muito importante, de repente pode ser acompanhado por um espírito muito elevado, né? Não é o comum, não é o normal, porque a maioria de nós, a gente vem para reencarnações mais simples, né? Sem grande, né? Aquele grande impacto, aquela grande importância, né? O espírito protetor, né? Muitas vezes é um espírito um pouco mais próximo de nós, é mais elevado, em boas condições, mas não precisa ser um espírito tão elevado, né? Mas quando a pessoa vem numa missão muito importante, às vezes precisa, né? Ana Luzia, pode ser chamado também de mentor espiritual? É, pode ser sim. Mentor espiritual, meu mentor, né? Um espírito guia, né? Pode ser um mentor, né? Um espírito protetor. O espírito mentor é sempre aquele que nos auxilia, né? Que está nos, nos tutelando, nos acompanhando, nos ensinando, né? O nosso mentor.
Certo? Ok, vamos lá? Então, pergunta 491. Qual a missão do espírito protetor? Qual a missão do espírito protetor? O que vocês acham? Né? Qual é a missão do espírito protetor? O que ele vem fazer aqui conosco? O nome já está falando, né? É um espírito protetor, né? Não já tem uma dica aí, né? Qual a missão do espírito protetor, né? Vem nos ajudar, nos proteger, né? Lógico que essa proteção não pode ser entendida como privilégios que a gente tenha, no sentido de estarmos isentos, né, das provas do mundo, isentos dos impactos de certas dificuldades, né? E nem de cumprirmos com os nossos deveres, né? Então ele não vem fazer por nós o que é nosso dever, né? Mas vem nos ajudar para que nós vençamos, né, as dificuldades, né, as provas, o nosso trabalho, né? Então vamos lá. Pergunta aqui: qual é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem. Olha que bonito. Auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Bonito, né? A Silvia colocou, tadinho do meu, tem trabalho, meus Deus tem que fazer hora extra. Aliás, eu acho que tá bom da gente ter mais que um espírito protetor, né? Tem que fazer um sistema de revezamento aí, porque acho que um só não aguenta, né? Então vamos lá, a resposta aqui é a de um pai. Então, a função, né? Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. Então, né? O que que um pai faz com relação aos filhos, né? De guiar pela senda do bem, auxiliar com os conselhos, consolar nas aflições, levantar o ânimo nas provas da vida, né? Essa atuação paternal, né? Que é do sentimento de um pai. E é lógico que o pai não vai fazer pelo filho, né? Não vai fazer no lugar do filho, né? Ele vai ajudar o filho a aprender a viver, né? Vai ensinar o filho a viver, né? Então os espíritos tentam nos proporcionar experiências que vão moldando o nosso caráter, que vão fortalecendo a nossa atuação positiva. Então, os espíritos amigos, nosso espírito protetor, ele tenta nos guiar no caminho do bem, proporcionando informações, experiências, né, contatos com pessoas que vão nos dando os elementos necessários para a gente vencer. Agora, se a gente vai valorizar isso ou não, se a gente vai aproveitar isso ou não, as informações que nos chegam, as pessoas que nos chegam, as oportunidades que nos chegam, as orientações que nos chegam, direta ou indiretamente, né? Aí é por conta nossa. Aí é o quanto nós aproveitamos desses auxílios que eles nos dão, né? Aí é o nosso livre-arbítrio, sempre, né? Nosso livre-arbítrio, tá? A Marilene colocou, quando eu escuto a forma correta de agir e converso, seria com Deus ou com esses espíritos? A gente fala que é com esses espíritos em nome de Deus, que estão perto de você em nome de Deus, porque são cumpridores da vontade de Deus próxima a você. Os bons espíritos, eles trabalham sempre em nome de Deus. E eles vêm com a permissão dos seus superiores, que trabalham em nome de Deus, né, para se cumprir a lei divina,
a lei de amor e tudo mais, né? Então, todos os bons espíritos trabalham em nome de Deus, tá? É lógico que a gente pode orar a Deus e Deus sempre nos responde, né? Deus, nós temos um contato direto com Deus. Cada criatura tem um contato direto com Deus, né? E tem um contato também com aqueles que, né, estão mais próximos de nós, né? O nosso espírito protetor. Então, quando a gente ora a Deus, nós estamos nessa frequência que pega esses espíritos protetores, os mentores, os espíritos amigos, as colônias, pega todo mundo de bom aí no meio do caminho, né? Sempre que a gente orar para Deus, quando a gente orar para o espírito protetor também, não tem como a gente amar a Deus sem amar ao próximo, amar ao próximo sem amar a Deus. Então, todos aqueles que estão sintonizados, sincronizados na frequência do amor, né? Na frequência do bem, estão sempre conectados, né? Deus, Jesus, os bons espíritos, né? Então não tem erro. Sempre que a gente for por aí, a gente vai estar nessa corrente do bem, né? Nessa frequência do bem aí, tá? E... Ah, Thaís, Alexandre, mas eles nos acompanham nos momentos de mais necessidade ou em todos os momentos? Pode ter momentos que a gente precise de uma ajuda até adicional, que a gente precise de um cuidado muito mais próximo do espírito protetor e até de outros que nos amam, tá? Pode exigir certos momentos da nossa vida, sim. Mas também estão nos momentos felizes, compartilhando da nossa alegria, compartilhando, né, das coisas boas que a gente alcança, tá? Das conquistas positivas que a gente tem, tá? Eles estão sempre conosco, né? Os bons espíritos, certo? Ok? Então, vamos lá, vamos em frente. Então, eles estão sempre nos aconselhando. Nem sempre a gente vai ouvir como quem ouve pelo ouvido. Frequentemente a gente vai ouvir mais assim, né? Frequentemente na acústica do pensamento. A gente vai achar até que é o nosso pensamento mesmo, né? Mas frequentemente já é o nosso espírito protetor falando no campo inspiracional, tentando nos inspirar, né? Então a gente recebe como se fosse um pensamento nosso, concorrendo ali com os demais pensamentos, mas aí que a gente tem que saber escolher, né? É mais importante a gente saber escolher o bom pensamento do pensamento negativo. É mais importante a gente saber avaliar um bom pensamento de um pensamento ruim. Isso a gente precisa de estudo, a gente precisa de o bom espírito, né? O espírito amigo, ele sempre vai nos induzir às posturas boas, positivas, né? Às vezes firmes, quando se trata de uma firmeza saudável, né? Mas eles sempre vão nos induzir para o bem, né? E então isso a gente deve ter como referencial, tá? Para a gente avaliar, peraí, será que eu estou um pensamento recebendo boas intuições ou intuições negativas? Que ambas eu estou recebendo na minha mente ali, né? E como é que eu avalio, né? Por um lado, eu estou lá eu discutindo com alguém, brigando com alguém mentalmente, está me deixando nervoso, tal, né? E por outro tá um pensamento ali de calma, relaxa, tranquiliza, ora, né? Então aí você tem que discernir. Por um lado tá me chamando para briga, tá me chamando para discussão, tá me chamando para, né? Tirar satisfação com a pessoa. O outro tá falando, calma, Alexandre, calma, né? Então, é assim mesmo, viu, pessoal? É assim que acontece. Então a gente tem que ter discernimento. E o discernimento ele vem com o estudo, com a reflexão. A gente não agir com impulsividade. Não agir com impulsividade é muito importante a gente
parar de agir com impulsividade. A gente ser reativo, né? Ficar reagindo muito impulsivamente é muito problemático, pessoal, né? A fala descontrolada, responder por impulso, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque aí, muito frequentemente, a gente acaba falando besteira, a gente dá uma resposta atravessada, aí a gente serve de médium para aqueles que querem botar fogo em certas situações, né? E os bons espíritos não, né? Quando a gente relaxa, a gente se acalma, eleva o pensamento, ora, pede ajuda, aí você percebe uma energia diferente, um discernimento diferente, tá? Então é muito importante a gente tomar cuidado com um comportamento muito reativo, tá, pessoal? Ele causa muitos danos na nossa vida, né? Pode causar problemas muito difíceis, certo? Ok, vamos lá, né? Pergunta 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Então, esse espírito protetor, esse espírito amigo, esse anjo guardião, né? Ele está com a gente, ele se dedica a nós desde o nosso nascimento? Ou a partir, ou antes, ou a partir de um certo momento, né? Como é que funciona, né? O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Né? Vamos ver a resposta aqui. Ok, vamos ver. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita ou vida espiritual, entendamos, né? Entenda-se aqui, né? Depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, né? Que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Eu lembro que uma de vocês aqui perguntou, que eu vi aqui, perguntou se acompanha várias existências, né? Então aqui já está a resposta, ó. Desde o nascimento, né? Nessa encarnação, desde o nascimento. Lógico que a gente vai ver, inclusive no livro Missionários da Luz, a gente vai ver lá pelas tantas do livro lá, né? A gente vai ver um caso de reencarnação, né? E o André Luiz vai acompanhar uma reencarnação. Então a gente vê o trabalho que eles têm, os espíritos amigos, aquele que vai ser o espírito protetor do que vai reencarnar, já está ajudando em tudo antes, já está preparando, né? Então, aqui os espíritos, eles ainda resumiram bastante aqui, né? Os espíritos ainda resumiram aqui, né? Porque, na verdade, acompanha na encarnação, porque quando a gente nasce, é o começo da encarnação, né? Quando a gente vem, né? À luz, né? Começou ali a estruturação da nossa identidade, né? Como diz a Joana de Ângeles, né? Primeiro choro, as primeiras sensações físicas fora da mãe, né? Então começou ali a primeira estruturação da nossa identidade. Começou ali. Então, o Espírito Protetor está participando de tudo isso. Só que ele já vinha ajudando na gestação, os 9 meses, correndo para lá, para cá, ajudando aqui, aplicando passe e tal. Vai junto no médico, quando a mãe vai no médico, vai o espírito protetor junto, né? Então na verdade é antes do nascimento, né? Mas é que os espíritos não quiseram complicar muito aqui a situação, né? O Livro dos Espíritos já trazia muita novidade na época, né? Então eles não podiam complicar muito, senão ficava difícil até do pessoal aceitar, né? Na época, né? Então, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, né? Na vida espiritual, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito, né? As existências corpóreas, se a gente for analisar criteriosamente, são fases curtas, né?
São minutos na eternidade aí, né? Cada experiência de algumas décadas, né? Para o espírito representa muito, né? Mas ao mesmo tempo passa relativamente rápido, né? Por isso que a gente tem que valorizar, né? As experiências que a gente tem. A pergunta 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? É voluntário? Ele faz isso por amor, por livre escolha, ou ele está sendo constrangido a isso, né? Ó, você vai ter que ir lá, seu espírito protetor da Alexandra, você vai ter que aguentar. Ah, não, pelo amor de Deus, Alexandre, me manda outro. Não, vai ser do Alexandre, para você aprender, para você aprender a valorizar. Então, né, é voluntário ou é obrigatória a missão do espírito protetor? O que vocês acham? É por amor, né, Lucifaria? É voluntária? Vamos ver a resposta aqui. O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que ele aceitou esse encargo, né? Ele fica obrigado, né? Lógico que faz por amor, né? Mas uma vez que ele aceitou esse encargo, ele tem que aguentar firme. Vai ter que aguentar firme, né? Vai ter que segurar o rojão, descascar o abacaxi, né? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou, mas se ele aceitou, foi voluntário, né? Por interesse de amor, assim, de querer ajudar, né? De querer ajudar e tal. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos, né? Então, mas ele pode, né? Ele pode escolher, ele pode querer ajudar pessoas que ele sabe que precisam mais da ajuda dele, que tem uma ligação com ele, né? Que seja mais fácil até dele poder ajudar e da pessoa ouvir, né? Então, isso é importante, né? Então, cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos, né? Ou para seu protegido, seres que lhe sejam simpáticos, né? Então, você vai escolher uma pessoa que ele vai cuidar daqui na Terra, geralmente ele acaba ajudando alguém que precisa dele, que o conhece, que está pedindo ajuda e que ele sabe que ele pode ajudar, né? Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever, tá? Aí entra muitas questões, né? Aí entra muitas questões até de responsabilidade, né? Então, uma pessoa com quem você já conviveu e alguém que você se sente até devedor, de certo modo, e que você quer ajudar essa pessoa a se melhorar, a evoluir. Você conseguiu, às vezes, um patamar melhor, mas a pessoa ainda está com dificuldades e ela vai reencarnar. Então, falando, não, eu vou te ajudar, porque, né, eu falei na outra vez lá, né, que a gente conviveu, tal, eu né, fui seu pai, eu, né, e eu não ajudei do jeito que eu podia, então eu vou te ajudar agora, você ter o espírito protetor, né? Vou te dar toda a cobertura que você precisar, né? Conta comigo, vamos estar junto, né? Então depende muito de casos, varia muito, pessoal. Tem muitas possibilidades aí, né? Tá? Mas de alguma forma tem aí um sentido maior, né? Um afeto, né? Então, certo? Aí a pergunta 493A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Essa pergunta é boa, né? Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito
a proteger outros indivíduos. Então é um contrato exclusivo, vamos dizer assim, de exclusividade. Se você vai ser o meu espírito protetor, você não pode ter outros protegidos, vamos dizer assim, né? E passa a se dedicar apenas uma pessoa ou não, né? A Gilda acho que não, né, Gilda? O que vocês acham? A Cirlei também acho que não. Vamos ver aqui a resposta. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Tá? Aí também vai depender do caso, vai depender do que cada caso exige, né? Vai depender do que cada caso exige, de cuidados mais exclusivos ou menos exclusivos, mais constantes ou menos constantes. É que há pessoas que, pelo trabalho que faz, pelo tipo de vida que tem, o tipo de programa que segue, né? A pessoa não tem só um espírito protetor, tem aquele que que sabe mais da sua programação, da sua existência, né? E que tem uma ligação mais profunda, mas muitas vezes tem vários espíritos protetores, né? Você começa, à medida que você vai ficando, você vai assumindo mais trabalhos no bem, que você vai ajudando mais, você passa a ter vários espíritos protetores, porque você está sempre também muito visado, né, por aqueles que não querem a propagação do bem, né? Então você passa a ter uma assistência maior de um grupo de espíritos, né? Então, para de precisar tão exclusivamente daquele espírito e passa a ter uma ajuda mais ampla, constante, né? Mas dá para eles dividirem o peso, né? Dá para dividir o peso num grupo maior, né? Não precisa que um só, né, fique ali cuidando o tempo todo, né? Então também depende de cada situação, tá, pessoal? Depende de cada situação. Quanto mais extenso seja o trabalho no bem, maior o número de espíritos amigos em torno de nós, nos ajudando, nos protegendo, nos intuindo, nos acompanhando, tá? Então, isso não tenhamos a menor dúvida. Quem participa, por exemplo, só um exemplo, né? Quem participa de reuniões mediúnicas, né? Acaba tendo uma assistência maior. Né? Por quê? Porque também é mais visado, né? Porque quanto mais a gente vai trabalhando bem, a gente vai sendo mais visado. Então você acaba tendo mais ajuda. Tá? Ok? Então, pergunta 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Né? Então ele fica preso mesmo nessa pessoa. Onde ela vai, ele tem que ir atrás. Né? Fica preso ali a pessoa o tempo todo. Né? Vamos ver a resposta aqui, né? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Né? Então, pessoal, é que nem a gente. Né? Às vezes você vai sair de casa, você tem os seus filhos, você vê, tem alguém que vai cuidar aqui, às vezes o filho mais velho, não, eu dou uma olhada e tal. Né? Então é a mesma coisa que a gente faz em casa. A gente se cerca de algumas garantias ali, de alguns cuidados, né? Então, se o espírito tem algum trabalho que ele precisa fazer urgente, alguma outra pessoa, um parente querido que está reencarnado, ele precisa ajudar também, né? Ou mesmo no plano espiritual, ele precisa socorrer alguém no umbral, ele precisa. Então, ele deixa o outro ali para cuidar. É um tempo curto, então ele vai se afastar, né, mais rapidamente. É um tempo longo,
Pode ser que ele se afaste durante alguns anos e alguém fica no lugar dele, ou algumas pessoas ficam, né? Substituindo ele, né? Tá? Então, mas nunca é feito, é, nunca é feito de uma forma irresponsável, negligente, certo, pessoal? Tá? Nunca é feito assim de uma forma descuidada, né? Ok? Vamos lá? Pergunta 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos, né? Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Pode acontecer que ele abandone, que ele deixe o seu posto ali de cuidar daquela pessoa porque ela não lhe dá ouvidos, porque ela é rebelde aos seus conselhos, né? O que que vocês acham, pessoal? Isso pode acontecer? O espírito se cansa de ajudar, fala, quer saber, eu não vou ajudar mais, não. Essa pessoa não me dá ouvidos, não se ajuda. Hã? Já pensou? Hã? Vamos ver aqui a resposta, né? Se fosse assim, já tinha, né? A gente já estava sem espírito protetor há muito tempo. Se fosse só desse jeito, de uma forma assim tão taxativa assim, né? A gente já não, a gente já estaria sem espírito protetor fazia tempo já, né? Então poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos, aos conselhos, né? Vamos ver aqui a resposta, hein? Tan, tchan, tchan, tchan. Essa pergunta que não quer calar, né? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. Então, olha lá. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. E que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. É lógico que a gente sabe que não é exatamente assim, né? É lógico que não é exatamente assim. Depois, com o tempo aqui, com a continuidade, a gente vê que não é de uma forma assim tão ferro e fogo assim, né? Que os espíritos agem. Até porque eles compreendem e tentam e trabalham, né? Para que mude a nossa situação. Eles insistem, né? Mas é lógico que se a gente se mantém impermeável ao bem, se a gente mantém surdo aos apelos do bem, se a gente se mantém fechado absolutamente às propostas que ele tenta nos fazer, que tenta nos induzir, é lógico que diminui ali a participação dele na nossa existência. E a gente acaba colocando no lugar desse espírito, né? Quer dizer, em torno de nós acaba existindo mais espíritos levianos. Tá? Às vezes é tanto espírito leviano, tanto espírito vicioso, tanto espírito malfazejo que eu estou atraindo e que está ali ao meu redor, que para o espírito abrir uma brechinha ali, o espírito protetor abrir um espaçozinho ali para poder chegar até mim ali é difícil. É difícil. Tá? Para ele abrir uma brechinha ali, oh, dá licença. Para ele entrar ali no meio da confusão ali. Por quê? Porque a nossa mente está muito vinculada a esse tipo de espírito. Nós temos elegido esse tipo de amigos, entre aspas, né? De companhias, entendeu? Tá? Então, aí fica difícil a gente ouvir, a gente receber as boas intuições,
Por isso que todo o trabalho de desobsessão precisa da reforma moral do, do encarnado. Precisa da mudança de hábitos, mudança de conceitos, mudança de sentimentos, de desejos. Precisa haver uma mudança moral para que vá diminuindo essa ligação com esses espíritos obsessores, com esses espíritos levianos, né? E aí a gente começa a abrir campo para alguns lampejos intuitivos melhores, né? A gente começa a abrir um espaçozinho ali. E é lógico que a ajuda das pessoas, nesse caso, é muito importante, né? A ajuda da casa espírita, a ajuda das pessoas que vão, às vezes, fazer uma prece na nossa casa, fazer evangelho. A gente está muito mal lá, mas está muito perturbado, né? E a gente tem que querer também abandonar essas presenças, né? Infelizes, mas a gente precisa querer se desligar delas, né? E aí a gente aceita lá que alguém vai fazer uma prece na nossa casa, que vai lá ler um evangelho. A gente aceita que faça um passe em nós, né? Que aplique um passe em nós. A gente aceita um convite para a gente ir lá na casa espírita e a gente vai. E vai a perturbação junto com a gente lá, né? Mais devagarinho, aqueles espíritos vão sendo afastados, vão sendo tratados, vão sendo desligados do nosso campo vibratório. E com a mudança dos nossos conceitos, através das palestras, dos estudos, das orações, então a gente vai desfazendo aquelas conexões mentais com essas entidades, ao mesmo tempo em que nós vamos sintonizando com os bons espíritos. Entendeu? A gente começa a entrar, vai substituindo a sintonia negativa com a sintonia positiva, né? Vai melhorando vai acessando a frequência do bem aí, tá? Ok? E é assim que acontece a melhora, né? Então aí a gente já começa a ouvir mais, né? Os conselhos do bom espírito que está ali, do espírito protetor, né? Já começa a facilitar um pouco o trabalho dele, tá? Então não é que ele se afasta absolutamente, né? Ele fica ali esperando a oportunidade de se aproximar mais, né? Mas primeiro precisa às vezes remover muitas dificuldades aí no meio do caminho, né? Aí na sequência aqui, ó, não abandona completamente, continua a resposta, tá? Não abandona completamente, porém, não abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir, né? Que ele fica insistindo ali, tentando, né, se fazer ouvido, né? É então o homem quem tapa os ouvidos. É a gente que não quer ouvir, porque ele está ali tentando ajudar, mas é a gente que às vezes tampa os ouvidos, né? Filho, vamos fazer uma prece, vem fazer o evangelho. Não, não quero evangelho, não, não sei o quê. Né? Quando a gente está muito perturbado, o que é bom a gente acha que é ruim. E o que é ruim a gente acha que é bom. Né? O protetor volta desde que este o chame. Como é que é isso, desde que o outro chame? O outro nem sabe que o protetor está presente ali. Mas como é que é isso? Quando ele começa a emitir pensamento, ai Deus me ajuda, não aguento mais, por favor me ajuda. Né? Quando a gente está sofrendo muito, que a gente não vê alternativa, muitas vezes a gente começa, bate a humildade, a gente começa a quebrar, né? Aquela crosta de insensibilidade. E aí a gente começa, ai Senhor, me ajuda, ai Jesus Cristo, me ajuda, não sei mais, ai Maria de Nazaré. Aí estamos chamando o bem, estamos chamando aquela frequência lá, que está todo mundo ligado aí, né? Os bons espíritos, Jesus, Maria de Nazaré, né? Certo, pessoal? Ok? Então é assim, né? Aí facilita porque a pessoa ela tá acessando a frequência, né? Não adianta o espírito falar para quem está totalmente fora da, né? Então, agora se a gente está acessando a frequência ali, aí já fica mais fácil
dele ouvir o apelo dos bons espíritos, né? É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos, diz aqui os espíritos, né? Uma doutrina, um pensamento, são conceitos esses que a gente está conversando aqui, né? Que pelo seu encanto e doçura, que é bonito, tudo isso é bonito, que é lógico, é racional, né? Deverá converter os mais incrédulos, principalmente quando os mais incrédulos passam por isso que a gente estava falando. Principalmente quando passa pelos processos de dor, porque das poucas coisas que conseguem convencer os mais incrédulos está a dor, né? A dor é a cirurgiã aí que abre o nosso coração, né? Então, os sofrimentos, né? Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Quer dizer, né? Não é bastante consoladora essa ideia, né? De ter sempre espíritos que nos ajudam, que nos amparam, espíritos familiares, espíritos, né, sábios, generosos, né, que nos aconselham, que nos consolam. Tá? Então, isso acaba, né, se a gente souber aproveitar esse conceito, esse pensamento, isso acaba, diminui muito o sentimento de solidão, sentimento de abandono, que muitas pessoas acabam experimentando. Mas quando elas lembram desse conceito, elas praticam essa busca de elevação, de melhoria, de fé, elas sentem muito mais essas presenças em torno de si, mesmo que de um modo mais indireto, né? Certo? É. Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? É, porque aqui é a continuação, porque era uma pergunta, né? Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão abrupta da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus, né? Então, são os nossos mais puros amigos, né? Mais sinceros e fiéis amigos que nós temos na vida espiritual. Não que não nos tenhamos na vida material, mas é que na vida espiritual eles estão em contato com o eu superior, eles estão em contato com a realidade da vida, né? Eles estão em contato com os sentimentos mais puros mesmo, né? E é dessa forma que eles nos olham, né? Esses bons espíritos, né? Então foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Bela, porém penosa missão. Porque não creiamos também que é fácil para o espírito protetor ser um espírito protetor. Não imaginemos ser fácil. Né? Não imaginemos. Né? É só a gente pensar num comportamento de um filho com relação ao pai, e o pai ver o filho aprontando, errando, caindo, batendo cabeça, né? Dando murro e ponta de faca, né? Se equivocando, caluniando. Não é fácil para um pai
ver um filho se comprometendo com um crime, não é? Um filho, né? Não é fácil para um pai, para uma mãe, né? Então, do mesmo jeito, não é fácil para o Espírito Protetor nos ver, às vezes, enveredar pelo caminho do erro, pelo caminho do mal, né? Mas ele está ali com todo esforço, nos acompanhando a cada passo, tentando reverter a situação, tentando mudar o contexto, nem sempre sendo bem-sucedido, porque não depende só dele, depende também de nós, né? Certo, pessoal? Ok? Então, eles sofrem muito, sofrem, né? Choram, tá? E choram, não é fácil. São seres humanos, né? Os espíritos são seres humanos. Onde quer que estejais, estarão convosco, né? Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Estão vendo? Né? Bonito, né? Mas em nenhum lugar, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados. Lógico que nos lugares, alguns que nós nem deveríamos estar, né, eles ali estão porque eles precisam saber o que está acontecendo conosco, que caminhos que a gente está enveredando, né? E precisam nos ajudar ao máximo, aproveitar as oportunidades para tentar nos ajudar, né? Diminuir o impacto de certos males que a gente mesmo cria para a gente, né? Às vezes o que eles conseguem é diminuir um pouco o impacto de certos problemas, né? Então não é fácil, não. Mas, né? Nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Às vezes no meio da devassidão, no meio da queda moral ali, você escuta ainda um apelo ali, você escuta um cuidado, não faça isso. Você escuta um alerta da consciência, né? Ele está tentando ativar a nossa consciência ali. E às vezes a gente aplica um anestésico na consciência e vamos em frente, né? Mas nunca estamos abandonados. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar, né? Às vezes ele está lá constrangido, observando o nosso comportamento, porque nós não estamos lembrando dessas palavras, nós não estamos conscientes dessas palavras, não estamos lembrando que no momento da crise, do desespero, ele está lá nos consolando, falando, não chore, meu filho. Vai dar tudo certo, tenha calma, eu vou te ajudar, a gente vai consertar a situação, a gente vai superar isso. Não pense em se matar, não fique agasalhando esse pensamento, tá, né? Então, olha, quanto vos ajudaria nos momentos de crise essa lembrança. Todos nós temos alguém ali próximo a nós. Quanto vos livraria dos maus espíritos? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Né? Por quê? Porque essa consciência, né, de que, olha, tem alguém que está me cuidando aqui, deixa eu andar na linha, deixa eu agir de forma correta, deixa eu melhorar minha vibração, estou deixando cair muito a vibração, mas sempre tem alguém que está nos olhando aqui, que está me vendo, está acompanhando tudo que eu faço. Então não é justo a pessoa trabalhar por mim e eu ficar trabalhando contra mim, ou contra ele. Não é justo. Então, né, vamos ajudar, né?
Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. É quando o conceito espiritual ele prevalece diante da materialidade. É quando o conhecimento espiritual prevalece, né? Não é fácil, pessoal, não é fácil, né? A gente que vive isso há tanto tempo, a gente lida com dificuldades, né? Mas devagarinho a gente vai se conscientizando, a gente vai percebendo a importância disso, vai se tornando mais cuidadoso com os hábitos, com as palavras, com os pensamentos, né? Mas não é fácil. É uma luta de todos nós, de todos os dias, de todos os minutos, de todos os instantes. Tá, pessoal? É uma luta de todos nós, de todos os instantes. Tá? A vigilância e a oração, né? É uma luta constante, tá? Mas que pode nos privar de muita coisa negativa, né? Pode nos afastar muita coisa negativa, né? Né? Porque, né? Mas ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto, entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira, das ilusões, né? Do primitivismo, do egoísmo, do orgulho. Mas eu não estava falando, não tenho falado para você, não tenho trazido informações para você falando da importância da humildade, a importância da moderação, a importância dos cuidados, né? Eu estava falando na tua consciência, né? Estava ali chamando você para a sua consciência, né? E olha agora o que aconteceu, né? Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Eles estão em outra dimensão, eles observam o nosso entorno, dentro de nós, os nossos pensamentos, nosso organismo, tudo. As nossas relações, as formas de pensamento que a gente cria, tudo. Né? Então aqui primeiro, né, interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecer entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Porque ele é a pessoa mais adequada para me ajudar. Todos os enigmas da minha vida, todos, né? Ele sabe de tudo. A programação minha, lógico que ele não vai chegar e vai ler qual é a minha programação. Eu nem tinha condição de saber, né? Mas intuitivamente, ele pode me ajudar muito. Se eu estiver muito ligado a ele é a melhor pessoa para eu me ligar. É o melhor amigo que eu posso ter, é o meu espírito protetor. Né? Criar essa... Ah, Alexandre, como é que eu crio essa intimidade com o meu espírito protetor? Como é que eu crio essa... Eu quero essa intimidade com o meu espírito protetor. É criar intimidade com a oração. É criar a intimidade com a leitura elevada, com o estudo elevado. É criar a intimidade com a meditação. É criar intimidade com o seu espírito protetor. Porque ele quer que você faça isso tudo. Ele precisa que a gente faça isso tudo. Por quê? Porque isso abre caminhos, abre essa ligação com o alto. Que ele está ali representando em primeiro lugar, perto da gente, todo dia. A boa leitura, a oração, a reflexão. Certo, pessoal? E lógico, o Allan Kardec fala, né? Não, acho que foram os espíritos, eu acho que foi na sequência.
Não canseis de interrogar o vosso espírito protetor, né? Aqui está falando, né? Interrogai os vossos anjos guardiães. Será que eu estou agindo certo, meu espírito protetor? Por favor, me ajude. Em nome de Deus, me mostre o caminho, né? Que eu possa receber intuitivamente as suas palavras, seus conselhos, durante a noite, quando eu desprendo do corpo, que eu possa estar na sua companhia e que você possa me mostrar o caminho, né? Possa me lembrar do que eu devo fazer, do que eu programei, do que eu preciso, e que eu possa voltar trazendo essa lembrança o mais clara possível, né? Então isso é nos aproximar, né? A gente está sempre questionando ele, né? É lógico que nem tudo que a gente ouve, nem tudo que a gente recebe, a gente vai acreditar de uma forma taxativa, de uma forma automática. Não. Sempre nós temos que analisar as intuições que recebemos, porque tem muitas interferências aí no meio do caminho. Vocês vão ter que se conhecer, vão ter que aprender a identificar, né? Mas sempre usar a razão para analisar, né? Para não se deixar enganar, né? Certo? Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganar. Quanto mais a gente se abrir com sinceridade, que é o que deve ser a oração, não deve ser aquela coisa maquinal, só movimentar os lábios e estar pensando em outras coisas, nada a ver. Então tem que haver uma participação nossa mesmo, sincera, absolutamente sincera, aberta, falando tudo. É um momento altamente terapêutico. Você está ali se abrindo às forças superiores que já sabem, eles sabem, mas eles precisam que você fale, que você se abra, que você invista nessa relação, que você invista, né, nessa atitude humilde de quem se olha e se desvela, né, se permite falar até dos erros, dos problemas que tem tido, né? Isso é bom para a gente e facilita o trabalho deles, tá? Então isso abre espaços para muitas coisas boas, né? Que ele pode nos passar, certo? Deixa eu ver aqui que acho que falta um bom pedaço aqui ainda. Deixa eu ver. É, falta um bom pedaço aqui. Vamos devagar. A gente termina na semana que vem. Para não ficar também muito cansativo, né? Porque tem bastante informação aqui também, né? É de uma intensidade grande que esse assunto, né? Mexe com o nosso emocional, né? Mas na semana que vem, na próxima segunda, a gente continua aqui, a gente termina esse assunto aí, tá? Ok, pessoal. Lembrando, né, que amanhã a gente tem estudo às 20 horas de novo. Amanhã a gente tem os Mensageiros de André Luiz, né? O segundo livro do André Luiz. E a gente vai dar sequência, tá? Vamos fazer a nossa prece final, né? Então vamos novamente fechar os olhos e vamos agradecer as bênçãos recebidas, esse influxo energético que nós recebemos, ativando os centros energéticos do nosso perispírito, do nosso corpo físico, os meridianos de força, toda a distribuição das energias vitais no nosso binômio corpo físico perispírito, e que possamos, Senhor, desenvolver a resistência, a saúde, o equilíbrio do sistema nervoso, do sistema endócrino, do sistema imunológico, de todos os sistemas respiratório, digestivo, que ao contato com essas vibrações e com o passe que recebemos, todo o conjunto, espírito, perispírito e corpo possa se fortalecer para enfrentar os embates da vida, enfrentar
o ambiente com as suas necessidades atuais e possamos criar esse campo áurico fortalecido em torno de nós, para que o conjunto todo expresse essa luz, essa radiância, que possa manter afastado de nós as vibrações deletérias, que possam ser dissolvidas ao se aproximarem do nosso campo vibratório, que não contamine os nossos chakras, todo o nosso conjunto psicofísico, pela manutenção dos nossos bons propósitos, dos nossos bons pensamentos, pela manutenção da oração, da vigilância e da irradiação de energias benéficas. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos constante a companhia dos bons espíritos conosco, nosso espírito protetor, que nós possamos ouvi-lo cada dia com mais clareza, cada dia com mais intensidade, na acústica da nossa alma, e colocar em prática os seus bons alvitres, seus bons conselhos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e que a tua luz nos ilumine, e que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado aí pela participação, pelo carinho, tá? Que Jesus abençoe a todos e dê um bom descanso para todos vocês. Amanhã a gente está de volta às 20 horas, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.